Rede de apoio à pessoa idosa. Você sabe da importância dela para os idosos, para você ou para aquelas pessoas que a gente encontra nos supermercados da vida? Hoje no vídeo aqui do Envelhecitude eu vou começar contando uma história sobre rede de apoio à pessoa idosa que fez a diferença na vida de uma pessoa. Eu sou Sandro Calef, enfermeiro gerontologista, e esse é o nosso canal Envelhecitude. Vem comigo e solta a vinheta. Pois é, pessoal, o que é essa tal da rede de apoio de atenção à pessoa idosa? Tanto no seu aspecto físico, seu aspecto emocional e social e a importância dessa rede de apoio na vida das pessoas idosas. Vou começar esse vídeo hoje, contando para vocês uma história que aconteceu comigo há algumas semanas que me motivou a trazer esse vídeo. Estava num dia corriqueiro, normal de trabalho, fui fazer a compra do meu almoço, para separar amanhã da tarde, e junto comigo no supermercado que eu sempre costumo comprar o almoço, fazer compras de mês, entrou uma senhora idosa, uma mulher idosa, junto comigo no supermercado. Eu peguei a minha cestinha e fui para onde tinha o almoço para poder pesar e pegar. E ela ficou, A gente se cumprimentou, deu um bom dia e eu entrei. Quando eu voltei, para ir para o caixa para pagar a conta do almoço, eu encontrei essa senhora, essa mulher idosa, segurando ainda o carrinho e andando de um lado para outro. Eu, como vocês sabem, onde tem idoso eu já vou me chegando, já vou puxando o assunto, gosto bastante de conversar com eles, é uma espécie também de laboratório social, essa conversa, a partir dali surgem várias ideias para ajudar nas demandas do envelhecimento na sociedade. Puxei assunto com ela e perguntei, a senhora está precisando de algum tipo de ajuda? Que isso é muito importante, tá, gente? Não a gente pegar e fazer logo para o idoso, não. Perguntar se ele quer ajuda, se ele precisa de ajuda e a gente se colocar à disposição. Isso é um ponto muito importante, tá? Porque gera o sentimento de respeito, também de empatia, e a gente não tira a autonomia nem a independência da pessoa idosa. Ela me contou, que estava de passagem aqui pela cidade onde eu moro, que ela era de outro estado, o estado vizinho, que estava na casa da filha e que a neta que estudava fora estava chegando ali naquele dia, numa sexta-feira, e ela resolveu fazer um bolo, que a neta gostava muito, que a filha gostava muito, que ela era muito cobrada quando ela chegava na cidade, para fazer esse bolo que só ela sabia fazer, o danado do bolo. Só que ela não estava encontrando os ingredientes para o bolo, Então ela já sabia a receita de cabeça, isso era muito importante, Então a gente já observa uma memória, bastante importante aí para ela recordar dos ingredientes, provavelmente porque fazia muito esse bolo, um bolo que devia ser bem famoso na família, mas ela estava perdida dentro do supermercado, Então eu perguntei, quais os ingredientes que a senhora precisa para fazer o seu bolo. Ela foi me falou, olha, esse ingrediente está aqui. Eu perguntava, a senhora quer que eu pegue para a senhora? Algumas coisas que estavam mais embaixo eu ajudava ela a pegar, as coisas que estavam mais à altura dos braços dela ela conseguia pegar. E ali a gente foi conversando, que a neta dela estudava direito numa cidade próxima, próxima assim, relativamente próxima, mas que não dava para ir e vir todos os dias, que a filha trabalhava o dia todo, e que ela ficava sozinha boa parte do tempo que ela estava aqui na cidade, que já tinha uma semana que ela estava na cidade, e que ela gostava de sair, à rua, ir à rua, para ir na padaria, para ir no supermercado. Às vezes ela buscava motivos para sair de casa para ver gente. Então olha só que importante, os filhos trabalhando o dia inteiro, a filha e o genro, a neta fora, ela buscava o quê? Interação com pessoas que ela não conhecia, na rua, para poder manter a sua socialização, manter uma rede de contatos. E eu fui mais um elemento dessa rede de contato dela nesse dia. Pois bem, buscamos todos os ingredientes que ela precisava para o bolo. Ela estava se direcionando para a fila preferencial para idosos
E eu falei com ela, falei assim, senhora, né, não vou citar o nome dela aqui, né, a gente já tinha se apresentado, sabia nome, trocamos o telefone, às vezes fica até um tanto perigoso para o idoso, né, às vezes ficar trocando informações assim, mas eu acredito que ela percebeu a boa intenção e o bom coração aqui do grandão, e a gente começou a conversar, né, e ela estava indo para a fila preferencial, eu falei, olha, a fila do lado está vazia. Ela falou, não, mas eu tenho que ir para a fila de idosos. Olha só o que a gente coloca na cabeça das pessoas. Eu falei, não, aqui qualquer fila para a senhora é preferencial, é um direito da senhora. E ela foi para a fila que estava vazia, ficou à minha frente, ali a gente continuou a conversar, ela me prometeu fazer um bolo. Se a senhora estiver assistindo esse vídeo no dia que vira Teixeira, vou querer o tal do bolo famoso, viu? E ali a gente começou a conversar na fila, né? Ela falou que morava ali perto, né? Não me ofereci para acompanhá-la porque estaria invadindo muito. Ela pegou a sacola, agradeceu muito e foi para casa fazer o famoso bolo dela. O que eu quero trazer com essa história real para vocês? Rede de apoio, tá? Mas o que é essa tal dessa rede de apoio à pessoa idosa, né? É uma rede formada por pessoas. Essas pessoas podem ser família, amigos, vizinhos, nós enquanto sociedade, né? Profissionais de saúde. E essa rede de apoio, tecnicamente, é chamada de rede de suporte social, que é dividida em dois tipos. A rede de suporte social informal, que são as famílias, os amigos, os parentes próximos, os vizinhos, a gente enquanto sociedade, e a rede de suporte social formal, que é formada por profissionais de saúde ou pessoas que atendem às necessidades biopsicossociais dessas pessoas idosas e trazem um direcionamento para a qualidade de vida e saúde dessas pessoas. Então, o objetivo da rede de suporte social ou da rede de apoio para a pessoa idosa é mantê-la inserida na sociedade, tá? Sem nenhum tipo de preconceito, de estigma, de pré-julgamento sobre o envelhecimento daquela pessoa, fazendo com que ela se sinta à vontade em estar naqueles ambientes. Então, essa rede de suporte, né, tanto a formal, que vai cuidar da qualidade de vida e de saúde da pessoa idosa, quanto a rede social informal, vai fazer com que esse idoso se sinta valorizado, né, e integrante ao convívio social. Por que isso é importante na vida da pessoa idosa? Porque a gente já sabe que o envelhecimento é uma fase na vida da gente, uma etapa na vida adulta da gente, que é um processo acumulativo, né? Acumulativo de experiências, de vivências e também de amadurecimento, tanto emocional quanto social e também do corpo físico. E, naturalmente, a gente sabe que o envelhecimento vai provocando desgastes, que são naturais, né? Não é considerado anormal esse desgaste. É imaginar que aquela parte, né, do corpo foi utilizada frequentemente ao longo dos anos e entrou num processo de desgaste natural, né? O corpo humano é uma máquina, só que uma máquina humana, que possui lá suas engrenagens, seus funcionamentos, e esses funcionamentos eles acabam entrando em declínio ao longo da nossa vida, né? Ao longo dos anos que a gente vai vivendo. Então, muitas vezes esses declínios, né, o aspecto físico que o envelhecimento traz, acaba provocando um isolamento. Eu já até falei em vídeos anteriores aqui sobre idadismo, etarismo, velhofobia, né, mencionando esses afastamentos por causa da aparência, por causa da lentidão, né, por causa da cognição da pessoa idosa. Mas quanto mais a gente separar essas pessoas da sociedade, afastá-las da sociedade, maior vai ser esse declínio e maior vai ser a necessidade de cuidados individuais para aquela pessoa. Sendo que a gente pode fazer o cuidado em coletivo, quando a gente respeita o Estatuto do Idoso, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, a Constituição Federal, Código Penal, Código Civil, Lei das Prioridades que garantem a essas pessoas a sua inserção na nossa sociedade. Então é importante que a gente apoie essas pessoas. Então, que a gente garanta os seus direitos constitucionais, legais,
né, de saúde da pessoa idosa e também da questão social dessas pessoas, permanecendo com que elas sejam, permanecendo a sua inserção na nossa comunidade, na nossa sociedade. Eles são verdadeiras bibliotecas sociais, bibliotecas de conhecimentos, de vivências e de experiências que são mal utilizadas, vamos chamar mais ou menos dessa forma, quando a gente os exclui dentro da própria casa, dentro do próprio bairro, dentro da comunidade. E essa rede de apoio vai ajudar esse idoso a entender e enxergar que outras pessoas passam pelas mesmas demandas físicas, emocionais, biológicas, sociais que aquela pessoa tá passando. Então, quando a gente ignora uma pessoa idosa do nosso convívio, muitas vezes a gente acaba isolando ela do convívio social. Voltando à história da idosa do bolo, o que aconteceria muitas vezes ali? Passaria batido, alguém passaria, olharia, mais uma velha fazendo compra no mercado, sem entender o que estava acontecendo com ela. Ela provavelmente teria dificuldade de achar os ingredientes ou perguntasse para alguém está ali, né? E ela voltasse para casa sem o bolo, né? Sem os ingredientes do bolo e pensasse, para que eu vou sair para ir ao mercado se eu tenho alguma limitação, alguma dificuldade para enxergar ou para andar, as pessoas não me enxergam e não me querem ali, não me ajudam se eu precisar. Para que eu vou para lá de novo? Acaba não querendo ir. Muitas vezes a gente identifica isso dentro da família. Uma pessoa idosa que adorava ir para um determinado lugar, agora ela não quer mais ir. Existe algo por trás, existe um pano de fundo que está fazendo ela se separar daquele ambiente. E é importante que a gente descubra por quê. Muitas vezes a gente observa na questão social, de trânsito, por exemplo, eu já presenciei algumas situações do tipo, uma pessoa idosa tentando atravessar uma faixa de trânsito, né, que não tem sinal, mas que por obrigação de lei todo motorista tem que parar antes de uma faixa de trânsito para atravessar, para a travessia do pedestre, independente da idade, se é criança ou idoso, ele precisa parar, né? E a gente vê que até olham para aquela pessoa idosa tentando atravessar a rua, mas não para. Por quê? Imagina que vai ser mais lento, imagina que vai atrasar o tempo dela e a pessoa acaba não parando. Aí aquela pessoa idosa pensa, poxa, as calçadas já não são tão bacanas, o meu acesso já não é tão legal, as pessoas não param no trânsito para eu atravessar, para que eu vou à rua? Para que eu vou passear na rua? Eu vou preferir ficar dentro de casa. Então ele entra num ciclo perpétuo de isolamento, de distanciamento, que muitas vezes é responsabilidade minha, responsabilidade sua, responsabilidade de toda uma sociedade. Então é importante que a gente enxergue essas pessoas idosas na sua amplitude, não só como pessoas doentes, uma vez que a velhice não é doença. A velhice é uma fase da nossa vida, que todos vamos passar, se Deus quiser, e ninguém morrer jovem, né? Porque, afinal de contas, só envelhece quem não morreu novo, né? Então, envelhecer é uma dádiva. E a gente vem observando cada vez mais nos últimos anos que as pessoas com mais de 60, 70, 80, 90 e até mais de 100 anos estão fazendo cada vez mais parte da nossa sociedade, mas a gente ainda não está enxergando o apoio que a gente pode dar a essas pessoas. Não é só olhar que bonitinha aquela senhorinha toda maquiada passeando na rua, né? Não é só olhar isso daí, é a gente ser acolhedor, respeitador e a gente se permitir a ajudá-los a serem integrantes dessa sociedade, se permanecerem integrantes dessa sociedade. Então, conhecer serviços de atenção a idoso na cidade é importante, se tem uma universidade aberta da terceira idade, se tem grupos de apoio para idosos, se existem atividades coletivas voltadas para idosos ou atividades coletivas intergeracionais, que é envolver pessoas de diversas idades numa mesma atividade para desenvolverem saberes, conhecimentos e fazeres, uma troca, porque os grupos são importantes, o grupo demanda muita informação. Às vezes a experiência que um passou, o outro está passando e aprende com aquela pessoa como se desenvolver naquele momento, às vezes difícil ou um momento estratégico na vida com a experiência de outra pessoa. Então é importante que a gente integre essas pessoas nessa rede de apoio à pessoa idosa. Eu acredito que você esteja gostando desse vídeo, então para você não se esquecer, né, deixa aquele like legal pra gente,
Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no Envelhecitude, né? Já deixa o sininho marcado para quando chegar vídeo novo você ser avisado que o vídeo está chegando para você, né? Compartilha se esse vídeo faz sentido para alguém na sua família, no seu ciclo de amizade. E comente, né, ideias, sugestões, críticas que você pode encontrar aqui no vídeo, né? Então, a gente observa hoje muitos casos de sucesso que envolvem adultos. Um exemplo é a Universidade Aberta da Terceira Idade, que oportuniza para essas pessoas idosas que já estão longe do convívio social uma reintegração a essa vivência. Lá aprende-se na Universidade Aberta da Terceira Idade, desde aquelas atividades de bordado até mesmo ensino técnico, ensino superior, né, para aquelas pessoas que sempre tiveram vontade de estudar, alfabetização, oficinas de talentos. Então são grupos muito importantes. Então saber onde esses grupos atuam, qual é o público, a forma de ingressar também é uma forma de você estar participando atentamente e ativamente essa rede de apoio às pessoas, essa rede de apoio às pessoas idosas. Então é importante, né, que a gente utilize, né, o nosso conhecimento, a nossa vivência, que a gente ampare esses idosos na nossa sociedade. Eles são pessoas fundamentais para nossa existência, né? Através das experiências passadas a gente está vivendo hoje algo bem melhor. Né? Através do que aconteceu com eles no passado, a gente está experimentando um presente e talvez um futuro um pouco melhor, e essas pessoas precisam de um pouco mais de respeito. Então é isso aí, pessoal. Um beijo no coração, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Like, compartilhar, né? Se inscrever e comentar. É de graça, não vai custar nada para você e vai ajudar o nosso canal Envelhecitude a crescer aqui no YouTube. Então, beijo no coração, um excelente envelhecimento pra gente.